Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, né, tendo em vista que nessa nossa 8ª aula, né, de indução eletromagnética, nós obtivemos uma das leis gerais do campo elétrico, né, no caso o seu comportamento não eletrostático, que é a lei de Faraday, né, que é dado por uma lei integral, né, vamos agora, né, nessa aula que vai ser rapidinha, né, mostrar, né, deduzir como é que vai ser a forma diferencial dessa lei. Né, afinal de contas, como eu tinha comentado com vocês, apesar da forma integral ser muito boa para poder, né, resolver, né, problemas com alto grau de simetria, normalmente quando você quer deduzir algumas relações, né, quando você quer fazer manipulação matemática mesmo, para a partir de alguma expressão obter outras, né, que envolvam os campos e tudo, é mais conveniente que a gente use a forma diferencial. Mas bom, a lei de Faraday que nós obtemos, ela diz respeito à integral de caminho fechado do nosso campo elétrico. Né? Então ela diz que integral do campo elétrico em um caminho fechado, qualquer, um caminho C qualquer, isso vai dar o quê? Isso vai dar menos integral do fluxo da variação do campo magnético, né, no tempo. Okay? No caso, esse fluxo daqui ele é feito em uma superfície, na qual o bordo da superfície coincide, né, é igual ao caminho de integração quando a gente faz a circuitação do nosso campo elétrico. Aqui, né, como a lei de Faraday segue a mesma tendência da lei de Ampère, né, o procedimento que a gente vai fazer para poder obter a forma diferencial é igual. O que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o teorema de Stokes. Inclusive, né, a lei de Faraday ela já está no ponto ótimo para ser utilizado o teorema de Stokes. Por quê? Porque olha só, o que o teorema de Stokes fala para a gente? Seja o campo F um campo vetorial qualquer. Okay? O que o teorema de Stokes fala pra gente, né, é que, enfim, dado condições de simpatia para o campo F, certo? Que, enfim, é algumas condições matemáticas, nas quais são condições que, enfim, fazem sentido físico os campos obedecerem, né? Não é nenhuma restrição absurda no ponto de vista físico, né? A gente tem que a integral de F em qualquer caminho fechado, okay? Integral de FDL, circuitação de um campo, né, do campo vetorial F em um caminho fechado, esse cara daqui vai ser igual a integral de superfície, na superfície, né, delimitada, né, numa superfície na qual o bordo foi a que você fez a integral de FDL, né, do rotacional de F, okay? O fluxo do rotacional de F, nessa superfície daqui. Então, esse daqui é o nosso teorema de Stokes. Né? A partir disso, já dá para ver que a nossa lei de Faraday, né, até mais do que a lei de Ampère, já está no ponto para poder ser feito isso. Isso porque o teorema de Stokes vai nos permitir escrever o lado esquerdo, né, da lei de Faraday em termos de um fluxo, né, no caso, o fluxo do rotacional do campo elétrico. E aí, claro, né, como o lado direito da lei de Faraday já é um fluxo, né, isso vai nos passar uma relação entre os integrandos, ok? Então, bom, pelo, né, teorema de Stokes, nós temos o quê? Nós temos que a nossa integral de E dl, né, em um certo caminho C, vale quanto? Vai valer integral de superfície, né, o fluxo, na qual, né, enfim, na superfície na qual o bordo coincide com esse caminho de integração, do rotacional de E dA. Ok? Fluxo, né, na superfície delimitada pelo bordo. E esse cara daqui, né, pela lei de Ampère, vale o quê? Vale integral. Eu vou passar esse menos aqui para dentro da integração. Ok? Esse cara daqui vai dar menos del B del T, produto escalar com dA. E aqui S, né, a mesma superfície. Agora, analisando essa parte da igualdade, o que a gente tem? Uma integral de fluxo é igual a uma outra integral de fluxo, sendo que o fluxo ele é avaliado na mesma superfície, e essa superfície ela é arbitrária. Se os limites de integração são iguais e são arbitrários, a única forma dessa integração ser sempre igual a essa integração é se os integrandos forem iguais. Okay? A partir disso, o que a gente obtém? A gente obtém que o rotacional do campo elétrico, ele vale o quê? Ele vale menos del B del T. Né? E aqui fica claro, né, aquela ideia que eu tinha falado para vocês, né, de que o que gera campo elétrico não é variação de fluxo. O que gera campo elétrico, né, no caso, né, campo não eletrostático, é variação de campo magnético. Aqui fica clara essa relação, certo? Rotacional do campo elétrico, um comportamento diretamente do campo elétrico, certo? Ele é obtido pelo quê? Pelo campo magnético, ok? Então, eu sempre vou enfatizar isso, né? Sempre que tiver qualquer contexto de indução, isso tem que ser enfatizado, né? Aquela relação de indução, né, de epsilon igual a menos del φ del T é apenas uma correlação, certo? Uma quantificação da força eletromotriz, que pode ser produzida por campo elétrico, em termos da variação de fluxo. Mas o que gera a força eletromotriz de fato, né, e por consequência o campo elétrico, é de fato a variação do campo magnético. E essa expressão, que é a lei de Faraday na forma diferencial, ela deixa isso, né, evidente. Mas, bom, tendo sido obtido, então, nossa lei de Faraday na forma diferencial, né, encerro aqui essa nossa aula, né, bem rapidinha mesmo, né, não tem nenhum segredo, né, inclusive, o que eu espero é que mesmo antes de ter visto essa aula, né, você, estudante de Eletro 1, tenha capacidade, né, de chegar nesse resultado, porque, enfim, né, a aplicação de teorema de Stokes e de teorema de Gauss, né, do teorema da divergência, são partes fundamentais para um bom entendimento do eletromagnetismo, ok? Então, é basicamente isso.